Oi, meus amores. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso assunto, Renascimento e Humanismo, tá? Vamos lá. A gente parou, né? A nossa continuidade vai ser escritores italianos. Ao lado de pintores e escultores, existiu também grandes escritores italianos, como Dante e Petrarca, tá? Então, assim, é importante falar do Renascimento, com a questão do Renascimento, né? Renasce a questão da arte, né? De se fazer pintura, de esculturas, né? Há também essa questão de se fazer, né, livros, né, de ter escritores que também agora podem falar, né, descrever o que sentem, o que gostam e tudo mais nas suas obras. Vamos falar de dois específicos agora. Dante escreveu a Divina Comédia, um longo poema com características medievais e outra moderna. Então, ele vai escrever na sua narrativa, né, Divina Comédia, característica, né, da vida humana, da vida na Idade Medieval, como as pessoas viviam, né, muito voltada para a questão da agricultura, questão de ser submisso, né, ao senhor feudal. E ele também vai falar também sobre outras características modernas. Na Divina Comédia, ele descreve ele indo para o inferno e lá ele encontrando pessoas que viviam, né, normalmente como vivem, né, na Terra, como com características de ódio, de raiva, de amor, né, de perseguição e tudo mais. A gente tem um Petrarca, conhecida profundamente os autores gregos. Então, ele conhecia profundamente os autores gregos e romanos e ajudou a divulgá-los na Itália. Lembrando que esses autores gregos e romanos, né, tinham sido esquecidos durante a Idade Média. Por quê? Como eu falei para vocês, essa questão de conhecimento, ela ficou, da Idade Média, romano, todas as escrituras e tudo mais, ela ficou a caráter, né, da Igreja Católica, que guardou esse conhecimento para si. Por questão do Renascimento, né, se distribuído esses livros, então ele é uma das pessoas, Petrarca é uma das pessoas que vai divulgar, né, esses autores romanos e gregos, tá? A sua principal obra é Cancioneiro. Ele descreve seu amor por Laura, então ele vai descrever um amor por Laura. Só que a sua narrativa é uma narrativa fictícia que ele leva para a realidade. Ele acha que a Laura ela é uma pessoa de carne e osso, mesmo como a gente normal. Bom, expansão do Renascimento. O Renascimento se expande a partir o Renascimento se expandiu a partir da Itália para outros países da Europa. Tá? Então, imaginem só que a questão do Renascimento ele vai se expandir para várias localidades, para vários países, né? Vários países vão estar, né, entrando nessa questão do Renascimento, de renascer, a questão das artes, né, das pinturas, escultura, escritor. Então, vão se ter essa expansão do Renascimento para várias localidades, para vários países. Também é importante as invenções de móveis que aperfeiçoam a imprensa, né? Então, assim, durante o Renascimento, eles vão fazendo a impressão, né, de alguns folhetins, de jornais e tudo mais para as informações. E aí, com essa questão dessa expansão do Renascimento, se tem um aperfeiçoamento dessa máquina, né, dessa prensa, que vai justamente ajudar, né, na expansão cada vez mais do Renascimento. Por quê? Porque a partir disso pode-se ter mais a questão da informação, vão se fazer imprensa de vários papéis que vão circular, né, nos países. Existiu grandes nomes do Renascimento em países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha, né? Então, como eu falei para vocês, houve essa expansão do Renascimento em vários países, né? E aí o Renascimento ele ganhou muita força nesses países. Escritores, né? Então, nessa expansão vão se ter várias escritoras em várias localidades. Luís de Camões é considerado o maior poeta da língua portuguesa, sua obra, o Lusíadas, né? Então, ele vai ser muito conhecido, principalmente no Brasil, tá? O Luís de Camões. E o que ele vai fazer? Ele vai descrever, né, como é que era o cotidiano, né, na colônia, né, na colônia portuguesa. Ele vai, inclusive, descrever a viagem de Vasco da Gama, né? Quando ele chega, quando ele vai, a visão de Vasco da Gama, né, chegando à colônia portuguesa, ou seja, nas terras onde é o Brasil.
Escritores, né? Temos os escritores Miguel Cervantes, tá? A principal obra desse extraordinário escritor espanhol foi Dom Quixote. Então, Dom Quixote, ele conta a história, né, de um cavaleiro medieval, né, que sai para guerrear ao lado, né, de seu amigo, que vai ajudá-lo, né? Então, eu vou descrever essa relação de Dom Quixote, né? Essa história muito envolvida na questão da cavalaria. Temos Thomas Moros, escritor, jurista inglês, autor da Utopia, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele é um escritor, mas ele também é jurista, então tem a questão, né, de julgar. Então, ele vai fazer críticas à violência e injustiça. Então, ele vai fazer críticas, né, à violência que ocorria no seu período, né, no século XV. E as injustiças que também ocorriam na população. Vocês sabem que nesse período a gente está vivendo o quê? Está vivendo as monarquias. E por estar vivendo a monarquia, né, esses reis absolutos, eles vão fazer o quê? Eles vão pedir cada vez mais impostos dos seus súditos, né? E isso vai gerar muita violência e também muita injustiça muitas das vezes, porque em algumas ocasiões acabavam, né, matando algumas pessoas injustamente. Ilha Imaginária, Ilha Imaginária Justa. Então, na sua obra, ele também vai descrever uma ilha imaginária, né, onde se há justiça, onde tem-se ter uma questão de uma organização e tudo se é justo. William Shakespeare, né, era inglês e foi um dos maiores autores das peças teatrais do mundo. Criou Romeu e Julieta. Então, o William, ele é muito conhecido no mundo todo, né? Então, as suas obras, elas vão, né, ser muito difundidas no mundo todo, tá? Porque vão virar peças, né? E uma das principais que a gente conhece muito é a história trágica de Romeu e Julieta. Pintores. Rembrandt, tá? A gente tem um Rembrandt. Foi um dos maiores talentosos pintores renascentistas do País Baixo, atual Bélgica e Holanda, tá? Então, ele vai descrever, né, a questão da anatomia, né? A sua obra, essa obra que está aqui no lado, ó, que vocês podem ver aqui, ó, o nome dela é Lição da Anatomia, né? Então, dá para ver de forma clara a questão da anatomia, né? De todo mundo tentar entender o corpo humano, porque no Renascimento, né, até a Idade Média, se existia a questão das pessoas não saberem como funcionava o corpo humano, né? E aí no Renascimento já se tem essa questão de tentar entender esse corpo humano, de tentar saber como é que há essa circulação e tudo mais. Então ele vai descrever na sua obra, né, que vai ser chamada Lição da Anatomia. A gente vai ter outro pintor, Albert Dürer, tá? Foi o mais original entre os pintores renascentistas alemãos, tá? Então ele vai fazer essa obra aqui, a obra Adoração dos Magos, né? Fazer essa obra, né, direcionada. Essa obra, o que ele quer dizer com essa obra? Ele quer dizer que para as pessoas tentarem entender, né? É como se fosse a questão do 3D que a gente tem hoje em dia, né? Tentar entender em detalhes o acontecimento que estava ocorrendo, tudo. E a pessoa, né, tentar se colocar no lugar, né? Tentar entender os mínimos detalhes, né, dessa obra de arte, porque essa obra de arte quer dizer muito. Todos esses pintores, eles sempre queriam passar uma mensagem nas suas pinturas, tá? E aí fazendo que as pessoas se questionassem em relação a várias coisas. Vamos ter os cientistas do Renascimento, né? A gente vai ter Andreas Vesalius, tá? Que vai ser conhecido como o pai da anatomia moderna. Tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar descrever o corpo humano. Pouco se sabia sobre a anatomia humana. Então, como eu falei para vocês, durante a Idade Média, né, pouco se sabia a questão da anatomia humana. Por quê? A Igreja Católica, ela batia muito de frente em relação a isso. Ela dizia que o corpo humano é sagrado, né, que é uma coisa dada por Deus e tudo, e que não se deveria tentar entender o corpo humano. E aí, durante a Idade Média, ficou conhecido um médico grego, Galeno, e seus estudos em animais com macacos, né? Então, Galeno, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer seu estudo para tentar entender o corpo humano, só que ele vai fazer em animais, em específico o macaco. E aí, nessa sua busca de tentar entender o corpo humano, ele vai fazer seus estudos do macaco, e esse estudo vai ser difundido por vários anos, por vários séculos, e vai trazer algumas coisas bem complicadas, interferências. Por quê? Porque o estudo no macaco é exatamente diferente do estudo, né, em um homem.
e as pessoas acabavam, né, se apegando à questão, né, do estudo de Galeno e acabava dando algumas coisas erradas em relação ao estudo do corpo humano. E Andrés, ele vai tentar buscar entender, né, as questões do corpo humano de fato, sem ser com essas ideias de Galeno. E em 1443, a obra De Humani Corpore Fabrica, né, então ele vai fazer o que? Ele vai descrever, né, como era a circulação, como eram as veias, como eram as vértebras, e vai fazer um desenho do corpo humano, o músculo e tudo mais. Então, olha aqui, dá para a gente saber aqui, olha, né, a gente consegue ver que ele consegue descrever a pessoa, né, as suas veias e tudo mais, os seus músculos, a sua característica e tudo, né, sem a pele humana, tá? A gente tem Galileu Galilei, como a gente já falou lá no começo do vídeo, né, que também vai ser um dos grandes cientistas, considerado o criador da física moderna, tá? Então ele é muito conhecido, né, no mundo, conhecido como pai, né, como uma pessoa que colocou, impulsionou a questão, né, da física moderna para tentar entender a questão da física. Ele também vai ter embate na questão do geocentrismo, né, que é a ideia de que a igreja dizia que tudo era a questão do mundo que a gente vivia, a terra que a gente vivia, ela era feita por Deus e tudo mais, então toda a explicação vinha de Deus. E aí, Galileu vai contra isso, né, ele vai tentar buscar fontes, né, provas para provar que não, tá? Então, nos seus estudos, ele vai comprovar que a Terra girava ao redor do Sol, tá? E a Terra, né, ela girava ao redor do Sol e que no planeta, a Terra era só mais um dos planetas, existiam vários planetas que faziam órbita ao redor do Sol, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Beijinhos. Tchau.